entendia nada. O pastor pregava, falava, e eu ia, desde pequenininha eu ia para a igreja, mas eu era obrigada com a minha mãe, mas eu não entendia nada do que estava acontecendo. E o que a minha mãe fazia, eu fazia. Se minha mãe ajoelhava, eu ajoelhava. Se minha mãe levantava a mão, eu levantava, mas eu não entendia nada do que estava acontecendo ali na igreja. E eu ia e eu cresci. Eu, mais ou menos a idade já de adolescente, eu virei para minha mãe e falei: mãe, eu não vou mais para a igreja, eu não entendo nada do que está acontecendo. E meu e outro irmão também, que era surdo, começou a ir em outra igreja. Aí um dia ele me chamou, eu fui lá, vai lá, que lá tem surdo. E eu estava em casa, meu irmão convidou me falando: vamos lá na igreja batista, ela tem surdo lá participando, vamos. Eu quero ir. Aí eu falei: mãe, deixa eu ir, eu tive que pedir, eu vou junto com meu irmão, ele vai me ajudar. E minha mãe, com aquela cara de mãe, não. Perguntou meu irmão ali, onde que é, que hora que vocês vão voltar, e todas aquelas coisas que mãe faz. Mãe, por favor, deixa eu ir. A minha mãe falou: que hora que vocês vão voltar? Você é responsável por ela, você vai cuidar dela, ela é menor. E meu irmão: não, ok mãe, eu vou com ela, eu vou cuidar. Aí eu toda ansiosa fui no culto, tinha muitos surdos sentados, eu olhei, e os surdos tudo ali cantando, louvando, e eu falei assim, aí a minha mente abriu, e o pastor pregando, falando sobre Jesus, falando sobre salvação, e o surdo assim, querendo conversar, e eu, não, peraí, e eu olhando, fiquei toda assim, admirada com aquilo, e aí eu comecei a entender quem é Jesus. E eu fui ficando ali, indo naquela igreja direto 1 ano. Aceitei a Jesus, comecei a entender, eu batizei. E aí eu fui, e eu era da igreja batista ali. E o que aconteceu? Desviei do caminho do Senhor. Eu falei: não quero mais isso, eu não quero mais Deus. Não quero saber mais de Deus. Eu fui, deixei a igreja, deixei Jesus, falei: pode ficar aí quietinho, não quero saber mais. E o tempo foi passando, e esse tempo que eu estava sem Jesus, eu comecei a sofrer muito, e o tempo foi passando, e eu sempre estava entristecida, eu tinha depressão, por qualquer coisa, as coisas que estavam acontecendo comigo, e eu com essa tristeza de dívida, endividei como nunca tinha feito. E ali eu tentava dormir, e minha mãe começou a ver a minha situação, e minha mãe começou a preocupar comigo, porque eu estava deprimida, e minha mãe orava por mim, e eu falava assim: mãe, eu não quero voltar para a igreja. E com isso eu comecei a trabalhar na Leroy, e ali eu tinha uma amiga, uma companheira de sala, que ela não sabia nada de Libras. Nós não tínhamos uma comunicação completa. E ali, ela foi, e a gente trabalhava normalmente. Ela foi, falava comigo: olha, igreja, não quero saber nada sobre igreja. Aí ela falou assim: não, tá, ok, pode deixar. E o tempo foi passando ali, e ela sempre me perguntava sobre Jesus. Eu não quero saber de Jesus. Ela, não, ok. E ela teve uma estratégia comigo, porque ela não sabia Libras. O que ela começou a fazer? Todo dia ela fazia um versículo num papel para mim, e falava para mim: leia. Eu, ok. Pegava aquele papel, legal, desprezava e jogava dentro da gaveta. E eu largava para lá. E ela, no outro dia, ela fazia outro versículo, me entregava. Leia. Eu só pegava e jogava dentro da gaveta. Eu não queria ler. E ela continuou. Escrevia no outro dia o versículo e me dava. Eu pegava e jogava na gaveta. Ela começou a jejuar pela minha vida, orar pela minha vida.
E ela era louca, eu achava que ela era uma crente louca. Eu falava, nossa, você é uma crente, crente é tudo louco. E ela orava, abençoava a minha vida e eu... Como assim? Eu largava para lá e ela continuava me evangelizando e falava, você tem que voltar, Eronice. Eu não tenho problema. Eu já sei, eu vou direto para o inferno mesmo e pronto, acabou. E ali eu ia e ela sempre estava ali, ó. Eu enchi uma gaveta, tinha mais ou menos 149 papeizinhos que ela me dava. Tinha muito papéis. E todo dia ela me dava um versículo. E eu falava assim, que mulher crente chata. Aí eu falei, olha, depois eu vou ler, agora eu não vou ler não, eu vou guardar. Ela, por favor, ela implorava todo dia para mim ler. E eu falava, depois eu vou ler, ok? Depois eu leio. E a gente já trabalhava e a gaveta estava cheia. Eu falei, nossa Deus. Comecei a ler aqueles versículos. Deus naquele momento tocou em mim. Eu fechei a gaveta e falei, ai meu Deus, como que isso aconteceu? Como que eu vou voltar para Jesus? E eu comecei a sentir vergonha de mim mesma diante de Deus. E isso tempo eu fui. Eu não tinha nenhum namoro sério. Aí o meu namorado. Aí depois a gente estava ali. Nós encontramos um tempo atrás. Um tempo atrás eu conheci um pastor, né? E numa festa, eu fui ali, o pastor, naquela festa de um encontro de surdos, encontrei o pastor e falei assim, olha, nossa, quanto tempo eu te conhecia, você era jovem, tinha cabelo preto, agora você está velho com cabelo branco. Aí nós conhecemos, aí na hora que eu cheguei perto dele, eu vi que era ele, nós conversamos, cumprimentamos. Ele me chamou para ir para a igreja e ele evangelizava sempre ali os surdos. Aí eu fui e falei assim, qual é a igreja que você está, pastor? Ah, ele falou qual igreja. Eu falei, olha, depois eu fui, olhei no Facebook, pesquisei, aí conversamos ali através do Facebook e perguntei para ele novamente qual que era a igreja que ele estava. Ele falou, eu estava na igreja metodista. Ah, tá, depois eu vou lá. E isso foi assim, na sexta-feira tinha células, eu fui. Aí eu fui junto com meu namorado, comecei aí. E isso eu me senti que eu tinha que voltar. Eu tinha que voltar para Jesus. Um dia num culto, Deus ali me tocou mesmo, eu senti meu coração quebrantado. Eu falei, Senhor, eu quero. E o meu namorado não aceitou Jesus. E eu falei assim, não, Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar. E eu não sabia como que eu ia chegar diante de Deus novamente. Como que eu ia fazer novamente. Eu não sabia de nada o que eu ia fazer. Porque eu tinha vergonha diante de Deus por ter deixado. E eu comecei, o meu namorado chegou perto de mim e falou assim, você vai continuar indo para a igreja de crente? Eu falei, olha, a partir de hoje a minha vida mudou. Eu não vou mexer mais com mais nada, só vou para a igreja. E ali nós dois começamos a brigar e ele falou, não, você não pode, nós vamos deixar. Eu falei assim, você não quer Jesus? Você não quer ficar com Jesus? Então você me desculpa, mas eu quero. Então acabamos o nosso namoro aqui agora, acabou aquele namoro. Ele foi para o seu caminho e eu fui para o meu. E eu falei, Senhor, eu escolhi Deus. Senhor, mas como que eu vou fazer agora? Eu não tenho dinheiro, estou com dívida, estou com nome sujo, tenho isso para fazer, estou com isso, eu preciso mudar a minha vida, como é que eu vou fazer? E isso eu conversando com Deus, e eu tinha um problema que eu não conseguia mais olhar no espelho, eu não conseguia mais me amar. E Deus foi trabalhando isso em mim. Hoje, para me ver no espelho, eu consigo me ver no espelho. E o tempo foi passando. Um tempo eu dentro da igreja. Um dia eu ouvi Deus falando comigo, eu quero que você vá estudar. Não, Senhor, peraí. Eu não.
eu não quero ser pastora, eu não quero fazer isso, eu ajudo o surdo, igual eu já estou ajudando, nós vamos te ajudar para salvar surdo, mas eu não. E Deus novamente falou comigo, Senhor, como que eu vou? Eu não tenho dinheiro. E Deus novamente falou comigo. E Deus mandou eu ir estudar. Aí eu fui fazer o POV. E eu falei, olha, Deus me mandou. Aí eu comecei a fazer o processo para ir para São Paulo. Fui para São Paulo. Eu larguei tudo, a minha família, meu trabalho, saí do trabalho e fui para São Paulo, lá em São Paulo, estudar, fazer a faculdade. Lá na faculdade não foi fácil. Sofri muito. Tive vários problemas. Muita dificuldade. Às vezes não tinha intérprete para mim, eu passei por muita dificuldade para me ter entendimento dos conteúdos, daquilo que foi ensinado. E eu lembrava que Deus me chamou. E Deus não me chamou à toa. Deus me chamou porque tem muitos surdos que precisam de salvação. E eu quero estar fazendo esse projeto do Senhor. Aí eu formei, graças a Deus tive essa vitória. Hoje tem um grupo de surdos aqui conosco. Deus abençoa eles. E Deus... Mas eu, surda, ele é surdo e outros surdos. O que falta? Falta muitos surdos para ser salvos. Falta muitos surdos. Você sendo ouvinte, você está ouvindo tudo que está sendo falado. Mas e o surdo? O surdo precisa da língua de sinais. Amém? Que Deus abençoe vocês.